Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos chegando perto do Natal já, e é justamente sobre esse tema que a gente está apresentando essa semana, o Natal à luz da Bíblia. Muitas questões, muitas perguntas. Nós já mencionamos sobre árvore de Natal aqui, sobre Papai Noel, e amanhã estaremos fechando o tema. Hoje, porém, a gente vai mencionar se de fato dia 25 de dezembro é o dia em que Jesus nasceu. Tudo isso e muito mais agora aqui no programa Escola Bíblica. Eu espero você. Agora sim, estamos juntos no programa Escola Bíblica, quarta-feira, e esse tema é um tema muito interessante, Natal, e o dia 25 de dezembro, a relação dessa data com Jesus, com o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui, sabe onde? Nós estamos aqui na comunidade Ser, é uma comunidade da Igreja Adventista aqui em Manaus, esse lugar tão agradável, tão acolhedor, essa cidade querida, esse povo querido também, para abraçar você de todos os cantos do Brasil, você do norte aqui, você do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, e muitas pessoas que estão acompanhando também o programa Escola Bíblica fora do país, os nossos amigos angolanos, o pessoal de Cabo Verde também acompanhando, no continente africano ali também, muita gente na Europa e muita gente nos Estados Unidos, os brasileiros acompanhando a cada um de nós aqui. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre uma temática que tem uma relação com o nascimento de Jesus e oferecer para você algo muito, mas muito especial, que é essa revista aqui, Ensinos de Jesus. Eu não sei se você já fez o pedido dela, se você ainda não fez, é um presente da Novo Tempo para você. Já que a gente está falando sobre esse tema essa semana, Natal, por que a gente não estuda um pouquinho mais sobre Jesus, sobre os ensinos dele, o que ele ensinou a cada um de nós, os valores que ele tinha, o que de fato é importante para nós nesse finalzinho de 2020, início de 2021, e você pode entrar em contato com a gente de uma maneira muito fácil. É só ligar para a gente agora pelo 12 21 27 31 21, tá bom? Você pode entrar em contato de uma maneira mais fácil também. Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp 12 98244 4449, tá bom? Bem fácil. Salva aí no seu celular esse número e envia para a gente a mensagem: olha, quero receber o ensino de Jesus. E a gente vai fazer questão de enviar para você aí na sua casa também, tá bom? Acompanhe a gente pelas redes sociais, ao longo do programa você vai ver isso também. E a gente vai começar esse tema agora tão importante para a nossa reflexão e para a gente preparar para esse Natal que está quase chegando também. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez porque a tua palavra nos traz verdades profundas, verdades eternas. Nos ajude a colocarmos isso dentro do nosso coração. E um pedido muito especial, Senhor, por favor, não permita jamais que nos distanciemos de Ti, que a gente fuja dos Teus braços, dos Teus caminhos. Nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero começar lembrando a você sobre essa data, é uma data muito especial, uma data para relembrarmos o nascimento de Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que, segundo a Bíblia, seria possível, biblicamente, a gente descobrir o dia, o ano e o mês que Jesus nasceu? Será que teria sido na data de 25 de dezembro que Jesus nasceu? A gente vai ler primeiro um texto bíblico para a gente contextualizar e entender o que é falado sobre o nascimento de Jesus, tá bom? E a partir disso a gente vai refletir um pouquinho, pensar, ler alguns textos e entender um pouco melhor sobre esse tema. Lucas capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aí perto de você, fazendo as suas anotações, eu sei que tem muita gente que acompanha o programa Escola Bíblica fazendo anotações também. Lucas capítulo 2, a partir do verso 2, a partir do verso 1 do capítulo 2, a gente vai entender esse contexto do nascimento de Jesus. Quero ler junto com você aqui, tá bom? Diz assim:
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino, que era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se os dias. E continua o verso. Verso 7 continua dizendo assim: E ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar neles ou para eles na hospedaria. Verso 8 é o último verso. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. A gente vai começar a responder a nossa pergunta com o suposto dia do nascimento de Jesus. Mas uma coisa é fato, nós não sabemos o dia e não temos uma resposta para isso. A Bíblia não tem uma resposta. Talvez seja mais ou menos assim. E importante que seja assim, porque o mais importante não é a data em si. Não é importante se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, se ele nasceu em outubro, em novembro, em agosto. Mas o importante é o que Cristo, o nascimento dele, significa para nós. O nascimento de Jesus significa que veio ao mundo o próprio Deus, o homem Deus, morrer por você. Agora, a data em si, é claro, de repente vale a pena a gente estudar um pouquinho, mas não é o mais significativo, não é o mais profundo, não é o mais importante. Sobre o suposto mês de nascimento, nós podemos analisar o verso 8 de Lucas, capítulo 2, que nós lemos aqui, e analisar um suposto clima, como era o clima, se era quente, se era frio, se era chuvoso, se era de fato neve naquele momento onde Jesus estava nascendo. E no verso 8 eu vou ler novamente para você, diz assim: Havia naquela mesma região os pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. O clima em Belém, em dezembro, é, em média, no máximo 14 graus e a mínima 8 graus. O inverno em Israel é frio e é úmido também. E a gente começa a perceber aqui que, segundo a tradição, o rebanho de ovelhas na região, os pastores não levam as ovelhas para o campo em dezembro. Então, esse mês de dezembro não foi o mês em que Jesus nasceu. Por quê? Porque nós lemos no contexto aqui que as ovelhas eram levadas no campo nesse período. E se no frio os pastores não levavam seus rebanhos, a gente entende que quase que certamente Jesus não tenha nascido em dezembro. Então, essa é uma possibilidade bíblica da gente dizer que, de fato, o dia 25 de dezembro possivelmente não tenha sido o período, nem o mês, nem a data em que Jesus nasceu. A segunda informação, ela foge da Bíblia, foge do conceito bíblico. Mas Lucas, capítulo 1, traz uma informação para cada um de nós também. Está com a sua Bíblia aberta? Lucas, capítulo 1, e a gente estudando um pouquinho sobre essa temática do nascimento de Jesus. Lucas 1, dos versos 5 ao verso 9, depois o verso 13, aí vai. Do 5 ao 9 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, chamada Isabel. Já ouviu falar de Isabel, né? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Agora eu quero ler para você o verso 8, o verso 9 diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo eles diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, e o verso 9, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso. Esse é o verso 9. Agora, os versos 13 e o verso 26, a gente vai parar por aí. Verso 13 diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
E o verso 26 diz assim: no sexto dia, ou melhor, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Depois vale a pena você ler com mais calma também os versos 39 até os versos 42. A gente começa a perceber aqui que existe um contexto que traz uma lição para nós aqui. Lucas era um historiador e ele mencionou o turno e o nome do turno que o pai de João Batista estava servindo como sacerdote no mês do nascimento de Jesus. Então comece a pensar comigo. Jesus nasceu no período que é dito aqui, em que o pai de João estava num turno como sacerdote. Agora vamos tentar entender com calma, porque é uma explicação bem detalhada aqui. Quando a gente vai no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, nós conseguimos descobrir a informação, e no verso 24, nós percebemos que existiam vários turnos, 24 turnos, sendo que o rei Davi ele separou ali alguns dias, 15 dias para cada turno do ano. Então, são 12 meses, os meses eram divididos em 15 dias e mais 15 dias. Total, 24 turnos. E o turno de Abias caía na segunda quinzena do mês de agosto. Então, quando a gente conta 9 meses, 9 meses de Tamuz, João Batista possivelmente, ou provavelmente, até mais do que isso, nasceu no mês de Nissan, no mês de abril. Então, quando a gente vai calculando os turnos ali, a gente acredita que ele possivelmente tenha nascido no mês de abril. Isabel, que era esposa de Zacarias, ela fica impressionada com tudo aquilo. E quando Isabel estava com 6 meses, nós percebemos que provavelmente em janeiro, no mês de janeiro, Maria fica grávida. E logo, provavelmente, a gente calculando ali, Jesus tenha nascido no mês de outubro ou mês de novembro. Então, se Maria, segundo esses cálculos históricos, fica grávida em janeiro, passando 9 meses depois, possivelmente, Jesus tenha nascido ou em outubro ou no mês de novembro também. A gente percebe então que a Bíblia ela traz duas informações importantes sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, que ele, de fato, pela preservação do cuidado que os sacerdotes tinham, que os pastores de ovelhas, de não levar os seus animais em dezembro, que era um período muito frio, possivelmente Jesus não havia nascido em dezembro. E a gente percebe também que, pelo contexto todo da história de João Batista, do nascimento dele, o período em que Jesus nasceu, possivelmente Jesus tenha nascido no mês de outubro ou mês de novembro também. O suposto ano do nascimento de Jesus, nós temos 2 textos bíblicos que falam que possivelmente Jesus tenha nascido num determinado ano. A gente percebe aí que naqueles dias, Lucas capítulo 2 diz assim, naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, e a gente começa a entender, isso é mencionado não somente em Lucas capítulo 2, mas Mateus capítulo 2, verso 1. Eu quero ler com você Mateus capítulo 2, verso 1, que diz assim, o texto, se você está com a Bíblia aberta, diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente até Jerusalém. Então a gente percebeu que Jesus possivelmente tenha nascido ali em outubro, novembro, não em dezembro. Agora, e o ano? O suposto ano do nascimento de Jesus, que está no texto bíblico que a gente mencionou aqui, a Bíblia fala que eram os governadores da época. Quem eram esses homens que estavam cuidando do período ali como imperador de Roma, como governador também, como rei de Israel? E a gente percebe que, estudando a Bíblia, nós vemos que o imperador de Roma era César Augusto. O governador da Síria, naquele período, era Quirino, chamado de Quirino. E o rei de Israel, naquele período também, era Herodes o Grande. Então a gente percebe que, nesse contexto todo, Jesus nasceu no período em que esses homens eram governadores, imperadores e reis também. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai entender um pouquinho qual é a data aproximada do nascimento de Cristo Jesus.
Já entendemos aqui que Jesus, de fato, não nasceu dia 25 de dezembro, não nasceu na data que a gente comemora o Natal. Agora, não se esqueça de uma coisa para você que está chegando agora. Mais importante do que a data em si, a importância é o significado dessa data. O quanto Jesus fez questão de vir, nascer e morrer por cada um de nós. É bem rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai entender então qual é a data aproximada que nós acreditamos que Jesus nasceu. É bem rapidinho, a gente volta já. Já de volta aqui no programa Escola Bíblica com você, a gente estudando hoje aqui sobre a data do nascimento, a data também, ano e mês do nascimento de Jesus. Já mencionamos aqui no bloco anterior que nós não temos uma data específica para o nascimento de Jesus, mas segundo o que a gente leu aqui na Bíblia, o que aprendemos, é que possivelmente Jesus tenha nascido no mês de outubro, mês de novembro também. Agora a data. Nós falamos aqui que o imperador de Roma, César Augusto, isso é mencionado, Jesus viveu e nasceu naquele momento em que César Augusto era imperador, que o governador da Síria era Quirino, e nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, verso 1, que o rei de Israel era Herodes o Grande. E pela história, nós conseguimos então saber qual ano em que eles ao mesmo tempo estavam no poder, os três estavam no poder ao mesmo tempo. O suposto ano é entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo, ou antes da era comum, ou antes da era cristã. Lembrando para vocês o seguinte, então, que Jesus possivelmente tenha nascido nesse ano, né? Hoje a gente usa, claro, usa esse termo antes de Cristo, depois de Cristo, mas não quer dizer necessariamente que Jesus tenha nascido no ano 0 pontualmente. Jesus tenha nascido sim no período 6 ou no ano 6 ao ano 4 antes de Cristo. Esse é o período do nascimento de Jesus. Agora, será que as pessoas estavam procurando Jesus naquele momento? Será que as pessoas estavam aguardando a vinda de Jesus? Hoje a gente percebe que mesmo a gente falando do nascimento de Jesus, falando de Natal, a expectativa das pessoas e o foco das pessoas não está para Jesus em si, está para o Natal como um momento de compras, um momento de confraternização. Por um lado, isso é bom, né? Como a gente mencionou aqui, a gente tem que explorar isso, aproveitar e incentivar as pessoas a estarem mais ligadas umas às outras, a família. Só que o foco deve ser se lembrar da pessoa de Cristo Jesus. Naquele momento, será que as pessoas se lembravam de Jesus? Estavam aguardando a Jesus? Será que o povo judeu estava aguardando a vinda do Messias? Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, a gente vai ler novamente esse texto aqui, e diz assim, Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tácito, ele era um senador e historiador romano, nomeado cônsul. E sobre esse assunto, né, da perspectiva das pessoas aguardarem Jesus, a gente lendo um pouquinho na história, ele disse as seguintes palavras: muitos estavam persuadidos de que constava nas antigas profecias dos sacerdotes que por esse tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viriam os dominadores do mundo. As pessoas estavam na expectativa da vinda de um suposto Messias, de um suposto Salvador. Agora, será que em 2020, agora no finalzinho, as pessoas estão na expectativa também de um suposto Salvador? Qual é a realidade em Israel, na época do nascimento de Jesus? A gente vai entender um pouquinho como é que era naquele período o povo de Israel, o contexto de Israel também. Amanhã a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria que você pensasse comigo agora sobre essa parte final da história de hoje. Hoje, vamos pensar em 2020, as pessoas estão aguardando a vinda novamente do Messias. As pessoas estão associando e conseguindo associar a pessoa de Cristo Jesus ao Natal. Eu mencionei no primeiro dia para você que muitas pessoas, isso por um lado não é ruim, mas por outro a gente acaba perdendo o foco. Muitas pessoas colocam como principal ponto nesse período natalino compras.
E muitas pessoas acabam se perdendo diante do consumismo, diante dos interesses próprios, diante da busca por um prazer momentâneo. Existem pessoas que buscam um prazer momentâneo também nos alimentos, no excesso, no prestígio de comer, comer, ceiar cada vez mais. A gente tem que olhar nesse período como um período, sim, da ceia, da confraternização, da amizade, do convívio com família, com amigos. Mas o centro de tudo tem que ser a pessoa de Jesus. É sempre importante a gente pensar que datas comemorativas, elas são importantes para o ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em aniversário, a gente bate palmas, né, para as pessoas que fazem aniversário. Quando nós aniversariamos, as crianças principalmente, a gente canta parabéns, tem um bolinho ali, normalmente é assim. Só que pense comigo, o principal foco não pode ser somente a pessoa aniversariante, mas é o agradecimento daquele Deus que cuidou dessa pessoa, que tem conduzido a vida dessa pessoa. Assim como no aniversário, né, no nascimento de Jesus, as pessoas se esquecem do principal aniversariante, do principal que merece a comemoração. Ele é o foco do aniversário, diríamos assim. Ele é o foco da data. E embora a gente não saiba exatamente qual é a data, a gente tem que aproveitar esse momento para colocar o foco na pessoa de Cristo Jesus. Nós mencionamos sobre a árvore de Natal aqui. Nós mencionamos que, num período da história, a igreja, nos primórdios do cristianismo, começou a associar o pinheirinho à pessoa de Jesus. O pinheiro não tem uma relação com a pessoa de Jesus. Mas quando a gente vê um pinheirinho, quando a gente vê o Natal, por que não nos lembrarmos de Jesus? Por que não nós pregarmos e falarmos de Jesus para as pessoas? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: existe uma relação dos presentes com Jesus? De se colocar presentes para as crianças na beirada da árvore? Não, não existe relação nenhuma. Mas por que não nós nos dedicarmos a Jesus? Nós nos dedicarmos às pessoas também. Darmos tempo e atenção para as pessoas. Na época do nascimento de Jesus, assim como hoje, as pessoas, embora esperassem a vinda do Messias, embora acreditassem muitos deles que viria um libertador, tanto que Herodes quis destruir Jesus, embora acreditassem nisso, elas não colocavam isso como prioridade dentro do coração. Se você perguntar hoje no Brasil e fora do contexto do Brasil, quase 9 pessoas de cada 10 se dizem cristãs. Mas será que as pessoas entendem realmente o significado de Cristo Jesus? O significado do nascimento de Jesus? Será que elas colocam no coração, de fato, a importância de Jesus para elas? Existe uma frase que eu gosto muito, e amanhã eu vou fazer questão de reforçar para você essa frase. E essa frase diz o seguinte: de nada adianta, ou de nada adiantaria Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se Jesus não nascer hoje no seu coração. Jesus poderia nascer 1000 vezes em Belém, e você poderia até acreditar que historicamente ele veio, mas se ele não nascer hoje no meu e no seu coração nesse final de ano, não valeu de nada. Não vale os costumes, não vale a unidade familiar, não vale os presentes, não vale as festas, não vale as comemorações, porque o foco principal, não somente do Natal, mas o foco principal da nossa vida tem que ser a pessoa de Cristo Jesus. Existem 3 pontos na história que têm uma relação muito forte com Jesus: a vinda dele, que é o Natal, a morte de Jesus e o retorno de Jesus. Se nós não colocarmos na nossa vida o nascimento de Jesus, não a data em si, mas nós não colocarmos esse evento como algo importante para nós, dificilmente nós vamos colocar a morte dele como importante para nós. E mais ainda, se nós não colocarmos o nascimento de Jesus como algo importante para nós, dificilmente nós vamos colocar a morte e dificilmente nós vamos colocar a volta de Jesus como algo importante para nós. Para que a gente coloque a volta de Jesus como prioridade, é importante também que a gente valorize a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus.
e valorizemos Jesus, que é o nosso maior presente e que é o aniversariante mais importante, o nosso Salvador. Nós vamos orar e amanhã a gente vai fechar com o último tema sobre o Natal à luz da Bíblia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te agradeço de coração por teu cuidado, por teu amor, e nos dê forças para que o nosso foco nesse período não seja nas coisas materiais, não seja somente olhando para o futuro, para o novo ano, mas a tua presença seja o nosso foco, buscar-te a cada dia seja a nossa prioridade, e é isso que nós desejamos nesse momento, que o Senhor habite no nosso coração, que o Senhor esteja dentro da nossa vida e junto com a nossa família também. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.